E aí, pessoal, tudo certo, hein? O que nós estamos fazendo aqui agora, pessoal? Vamos trabalhar na parte de organização básica do CBM, tá? Organização básica do CBM, nós temos duas previsões legais aí, conforme vocês conseguem verificar, o decreto que faz a regulamentação da lei, né? Então, nós temos tópicos em comum, então, tendo esses tópicos em comum, obviamente, porque o decreto é uma regulamentação da lei, nós trabalhamos eles de forma conjunta, inclusive aí com o organograma tudo do CBM, para facilitar o entendimento dos senhores aí com relação, né, à organização básica do CBM, as funções, ao que compete cada um. Questões recorrentes de prova mesmo, não tem, isso não tem como fugir. Cada órgão, qual que é a competência de cada órgão interno, né, do CBM, qual que é a competência do DA, qual que é a competência do comando geral, do comandante geral, né? Então nós vamos verificar isso aí tudo, as questões de vaga, né? Então vamos começar aí pelas atribuições, né? Começando pelas atribuições do CBM previstas aí tanto na lei quanto no decreto, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, direto para o slide aí, pessoal. Esse não tem o que fazer, é leitura do código, né? Leitura da lei e do decreto, tá? São atribuições do CBM, tá? Polícia Judiciária Militar, na sua competência, no âmbito de sua competência, tá? Nós vamos fazer o que também aí? Segurança, prevenção, proteção e combate a incêndios, tá? Quatro itens aí, né, relacionados a incêndios. Segurança, prevenção, proteção e combate, tá? Mas o que? Busca e salvamento. Resgate aéreo, aquático e terrestre, fechou? Mas o que aqui, pessoal? Planejar e implementar as ações de proteção e defesa civil, correto? Tá? Outra coisa aqui referente aos planos de proteção e prevenção. Planejar, estudar, analisar, vistoriar, controlar, fiscalizar, aprovar, notificar, interditar, pessoal, atividades, equipamentos, projetos e planos de proteção e prevenção contra incêndios, né? Pânicos, desastres e catástrofes, tá? Ou outras atividades que ponham em risco a vida, o meio ambiente e o patrimônio, tá? Então, 3 situações de risco: a vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, correto? Obviamente, respeitando a competência dos outros órgãos, né? Então, esse é um tópico bastante grande, né, para memorizar, porém nós temos que saber os tópicos principais deles aí. Eu grifei alguns, né, sintam-se à vontade para grifarem outros aí que vocês acharem necessário, tá? Um tópico aqui que é fundamental, que é realizar a investigação de incêndios e de sinistros. É competência nossa, pessoal, prevista em lei, tá? Regulamentar nossa, tá? Essa competência ela não é prevista pela Constituição Estadual, né? Ela não é prevista pela Constituição Estadual, que a Constituição Estadual ela prevê alguns itens ali que são os mínimos, ali 4, 5 itens, e pedala, né? E regulamenta, diz que vai ser regulamentado por lei. Então a lei vem e faz essa regulamentação colocando a investigação de incêndio, apesar de existir um órgão que compete a investigação, né? Os senhores bem sabem. Então, nós temos a investigação de incêndio, inclusive está destacado aí, né? Está em itálico aí justamente esse item, que é um item que pode ser pergunta de prova, porque nós não temos ele como previsão constitucional, mas temos como previsão legal e também no decreto, fechou? O que mais cabe a nós aqui? Atribuições do CBM: elaborar, emitir e homologar instruções, resoluções, relatórios, pareceres e normas técnicas, tá? Para disciplinar o que? A segurança, a proteção e a prevenção contra incêndios e sinistros, e a proteção e defesa civil, beleza? Outro item aqui, conforme a investigação lá, que também não tem previsão constitucional, mas a lei prevê como atribuição, como competência nossa, é o suporte básico de vida. Obviamente, nós temos
um outro órgão também que atua nessa situação, né, no suporte básico à vida, suporte básico de vida, né? Então, respeitada a competência do órgão, obviamente, nós também realizamos suporte básico de vida, tá? Também uma previsão aí que pode ser objeto de questão, tá? Um ponto aqui agora, o 9 aí, que é bastante importante também, está ocorrendo de forma bastante eficiente, né? Que é credenciar, fiscalizar e regulamentar o funcionamento dos serviços civis auxiliares de bombeiro, né? Então nós temos também aí no 10, credenciar e fiscalizar as escolas, empresas e cursos de formação de bombeiros civis e aplicar as penalidades previstas em lei, correto? 11. Credenciar e fiscalizar os campos de treinamento de combate a incêndios e fixar o currículo, pessoal. Olha aí, fixar o currículo dos cursos de formação dos serviços auxiliares de bombeiro, tá? Serviços civis de auxiliares de bombeiro, tá? Outras atribuições previstas em lei e, obviamente, exercer o poder de polícia administrativa nas nossas atribuições, no âmbito de nossas atribuições. Então, prestem atenção, pessoal. Foram grifados vários itens. Se vocês acharem necessário grifar mais, obviamente, vocês devem grifar. Se quiserem pintar todos os itens e decorar tudo, beleza, melhor ainda, né? Obviamente, fica difícil, com tanta legislação, nós decorarmos, memorizarmos tantos pontos. Nós tentamos passar aqui o que é mais relevante, né, para o tema, para os senhores. E como já falei, aí tem 2 tópicos que são bastante interessantes de levar para a prova. Dando continuidade nos estudos aqui sobre a organização básica do CBM, nós temos o organograma, tá? Aqui nós fizemos uma divisão, né, do organograma em três slides aí que está para vocês, tá? Nós fizemos ele basicamente em 3 subdivisões aí, vocês vão conseguir ver no slide, que aqui nós começamos com os órgãos de direção, tá? Começando aqui, né, com esse organograma, ele é do CBM, né? Então é o organograma do CBM oficial. Então nós temos, começando aí pela primeira função, a superior, né? A mais alta, que é o comandante-geral. O que compete ao comandante-geral? Eu nem coloquei vaga aí de comandante-geral, né? Vocês vão ver aí que nos outros, por exemplo, ali, no gabinete do comando é vaga de oficial superior, beleza? Né? Então eu nem coloquei ali porque comandante e subcomandante-geral, né? Se nós vamos fazer uma prova de seleção interna, nós temos que saber qual que é o posto do comandante e do subcomandante, né? É o mais óbvio que tem, então não necessita nem colocar ali, né? Então, o que compete ao comandante-geral? Coordenação geral das atividades da instituição, presidência da CAM, né? O que é a CAM? É a Comissão de Avaliação e Mérito, né? Então, compete ao comandante-geral a presidência dela, ele é o presidente da CAM, correto? E a direção do Conselho Superior. O que é o Conselho Superior? Nós já vamos ver ali na frente, tá? Fiquem calmos. Nós temos que cuidar que alguns órgãos, eles não são... o Conselho Superior, no caso aqui, ele é previsto no organograma, mas nós temos uma mania de chamar, por exemplo, na prática, o comandante-geral de comando, né? O comando-geral... Não. O comando-geral, para ler uma lei, se nós formos ler a lei, o comando-geral, ele é um órgão. Então, se ele é um órgão, eu não posso falar comando-geral como se fosse o comandante-geral. O comando-geral não é o comandante-geral, né? O comandante-geral é realmente o comandante-geral, né? É a pessoa que tem a direção geral da instituição, né? Como vocês conseguem ver aí, coordenação geral das atividades, né? E o comando-geral não. O comando-geral é a reunião de outros órgãos, que nós já vamos ver também, tá? Cuidado para não confundir, então, comandante com comando. Tá? O subcomandante aí, seguindo, né? O que é? Substituto imediato do comandante-geral, obviamente, nos impedimentos eventuais, competindo funções delegadas pelo comando-geral, tá? Então, aqui já vamos adiantar um item. Vocês estão vendo aí que passam linhas nesses slides dos senhores, aí vocês estão vendo, passam linhas aí, né?
Saindo do subcomandante e descendo lá, essa linha branca, correto? Nós temos duas linhas que descem. Uma que desce direto do comandante-geral e ela vai descer ali no lado que vocês estão olhando aí do lado esquerdo, né? Duas linhas vão descer para o próximo slide. Eu já vou passar o próximo slide aqui para esclarecer para vocês. Vocês estão vendo aí no slide? Entram duas linhas nesse slide, correto? Bem no canto esquerdo aí. Uma que sai direto do comandante-geral ali, ó. Vocês estão vendo? A linha da direita, ela sai direto do comandante-geral e ela vai para os DAs. Desculpa, para os departamentos e para a academia. Desculpa, não é para o DA só, né? É para o DA, para o DSPCI e para a BM. Essa linha, ela vem direto do comandante-geral, estão vendo? E a outra linha, ela sai do subcomandante, né? Que é uma subordinação, né? Indica uma subordinação. E ela vai para onde? Ela vai lá para baixo, lá para os comandos regionais, né? Que é o terceiro... que é o terceiro slide de vocês aí, correto? Só entra uma linha nesse slide, tá vendo? É aquela que passou reto ali no segundo slide e sai do subcomandante. Fechou, pessoal? Tá? Então, subordinado ao subcomandante, correto? Continuando aí, o que é o Conselho Superior? São todos os coronéis, né? O último posto da carreira são os coronéis da ativa. Qual a função deles? Qual a competência deles? É o assessoramento direto ao comandante-geral, tá? Para acompanhamento e manifestação em assuntos relevantes da instituição. Eles fazem o quê? Fornecem subsídios para a tomada de decisão. Obviamente, é um órgão que faz um estudo, né? Um estudo dos diversos assuntos que nós temos, principalmente o órgão como o nosso, que tem múltiplas competências. Então, né, é um órgão de, vamos dizer assim, de democratização, né, de discussão dos assuntos relevantes com um ponto de vista diferente, beleza? Conselho Superior são os coronéis da ativa, o coronel full lá que nós chamamos, né, último posto da carreira, todos os coronéis. Fechou, pessoal? Seguindo aqui, o que nós temos? Lá na esquerda de vocês, lá, a Corregedoria Geral. O que é a Corregedoria Geral? É um órgão de disciplina, orientação, fiscalização das atividades e da conduta dos militares e também dos servidores civis da instituição, tá? E também dos servidores civis. Estão vendo ali, ó, subordina-se diretamente ao comandante-geral, né? A Corregedoria Geral, então, se subordina diretamente ao comandante-geral. Fechou? Né? E ela vai possuir, obviamente, as suas divisões internas ali. Correto? Seguindo, o que nós temos? Gabinete do Comandante-Geral. Gabinete do Comandante-Geral. O que compete ao Gabinete do Comandante-Geral? Compete a assistência e o assessoramento direto ao comandante e ao subcomandante. Prestem atenção, o nome do órgão é Gabinete do Comandante-Geral, porém ele presta assessoramento direto também ao sub. Fechou, pessoal? A vaga prevista para esse Gabinete do Comandante-Geral, né, é de oficial superior do quadro de oficiais do Estado-Maior. Então é um oficial superior. O que é oficial superior? Vamos relembrar lá, major, tenente-coronel e coronel. Né? Então é uma vaga de oficial superior. Dentro dessa previsão da lei também e do decreto, nós temos a especificação que essas três assessorias que estão previstas aí para vocês, a assessoria jurídica, assessoria de comunicação e assessoria de operações e defesa civil, tá? Elas também têm previsão de oficial superior comandando cada assessoria dessas aí. Tá? Então, elas têm a previsão, essas três aí, as três assessorias subordinadas ao gabinete do comando geral, do comandante-geral, gabinete do comandante-geral, como oficial superior do quadro de oficiais do Estado-Maior. Vocês viram aí, eu já estava chamando de gabinete do comando-geral, né? Comentei sobre essa mania nossa de chamar comandante do comando e também já estava fazendo, né, pessoal? Então, peço desculpas aí, não quero atrapalhar os senhores, né? Então, frisando, gabinete do comandante-geral. E comandante-geral é diferente do comando-geral, né? Já vamos ver, vai ficar um pouquinho mais claro, tá?
Novamente aqui, pessoal, bem à direita agora aí, também subordinado ao comandante-geral, né, diretamente, inclusive porque ele é o presidente da Comissão de Avaliação e Mérito. Então, Comissão de Avaliação e Mérito. O que é a Comissão de Avaliação e Mérito? Qual a competência dela? Né? É um órgão permanente de assessoramento do comandante-geral com relação à carreira de oficial e de praça. Tá? Compete controle, avaliação e promoção dos militares do Estado. Então, compete a eles todas as funções relativas à carreira e à promoção, né? Então, dentro ali, obviamente, nós temos a sessão de avaliação dos oficiais e a sessão de avaliação dos praças, tá? Conforme vocês conseguem verificar, beleza? Órgãos de direção, são esses aí, fechou? Vamos lá para o próximo. Órgãos de apoio, pessoal, órgãos de apoio. Aqui nós temos órgãos de apoio, começando, obviamente, de novo aí pelo primeiro da esquerda, que é o DA, o Departamento Administrativo, previsto vaga de coronel para ele, vaga de coronel full, que nós chamamos, né? Tá escrito aí para vocês, tá? Dá uma olhadinha, tá? Ele pode ser, os departamentos, né? Todos eles podem ser estruturados em divisões, seções e setores, fechou? Eles podem ter essa subdivisão interna, correto? Ao DA, o que compete ao DA? Tá? Ele é responsável pelo planejamento, controle, fiscalização, auditoria e execução das atividades relacionadas a recursos humanos, presta atenção aí, já está grifado, recursos humanos, orçamento, finanças, logística, patrimônio, TI e comunicações, fechou? Então, cuidado, pessoal, para questões que façam troca, né, de função. Por exemplo, tu associar o DA com, sei lá, com o próprio DSPCI ou com outro órgão, por exemplo, com o gabinete do Comando Geral, tu trocar as funções, colocar o nome de um e a função do outro, a competência do outro. Isso é recorrente em provas de concurso. Então, por isso, nós temos que saber o que compete ao DA, então. Recursos humanos, orçamento, finança, logística, patrimônio, tecnologia, TI e comunicação. Tá? Então, é planejamento, controle, fiscalização, auditoria e execução dessas atividades. Fechou? DSPCI. Tá? DSPCI também vaga de coronel, né? O que compete a esse órgão? Planejamento, controle e fiscalização das atividades relacionadas à segurança contra incêndio. Esse é mais fácil de memorizar porque é segurança contra incêndio. Aqui, uma competência deles também, que nós não temos tanta... nós não visualizamos tanto isso de forma legal, né, de forma escrita para concurso, que a investigação é competência do DSPCI. Lembra lá que nós tínhamos falado que a competência do CBM, dentro das competências, é a competência do DSPCI, beleza? E a investigação de sinistros em âmbito estadual, tá? De novo, DSPCI vaga de coronel full, fechou? A ABM, também um órgão de apoio, né? Os dois DA são órgãos de apoio, conforme previsão legal, tá? Então, a ABM nós temos o quê? A ABM, Academia de Bombeiro Militar, vaga de oficial superior, beleza? Previsão lá da lei, oficial superior, fechou? Então, se tem vaga de oficial superior, major, tenente-coronel ou coronel, beleza? O órgão é responsável pelo planejamento, controle, fiscalização das atividades relacionadas ao ensino, à saúde física e à pesquisa científica da instituição, bem como capacitação continuada dos servidores e dos profissionais civis que exercerem atividade auxiliar de bombeiro em âmbito estadual. Percebam, a ABM, né, então, compete ensino, saúde física, pesquisa científica e capacitação continuada nossa, né, pessoal? Capacitação continuada nossa, ensino nosso, mas também dos profissionais civis que exercem atividade auxiliar de bombeiro, tá? Aqui, duas coisas que são importantes: os departamentos, então, são órgãos de apoio,
que compete o planejamento, a direção, o controle e a execução das diretrizes emanadas pelo comando da instituição. Então, o departamento, órgão de apoio, tá? Apoio e planeja, tem competência, né, de planejamento, de direção, de controle e execução das diretrizes do comando. Tá? As competências das divisões ali internas, elas são previstas em regimento interno, fechou? Regimento interno vai prever a competência das divisões, tá? Continuando aí, pessoal, depois dos órgãos de apoio, nós temos órgãos de execução. Aqui nós temos os comandos regionais de bombeiro militar, tá? Os dois comandos regionais são órgãos que estão eles não estão em atividade ainda, né? Conforme previsão do próprio organograma nosso, eles são escalões ali, ó, tá previsto, vamos dar uma lida. Escalões intermediários de comando, tá? Eles possuem nível de órgãos de apoio, são responsáveis pelas suas circunscrições territoriais, pelas atividades administrativo-operacionais dos órgãos de bombeiro militar subordinados. Fechou? Os comandos regionais, tá? Eles são órgãos em ativação, né, que se chama. Então, eles têm vaga de tenente-coronel ou coronel, uma das duas. Tenente-coronel ou coronel, beleza? Existem dois previstos, lembra? Vou passar o slide aí, pessoal, dá uma olhada aí. Eles vão sair da onde? Eles vão sair lá diretamente do subcomando ali, ó. Vai passar aquela flechinha e vai chegar aqui embaixo. Do subcomandante geral, ele vem para o comando geral, desculpa, para o comando regional de bombeiro militar. Aí nós temos dois. O metropolitano, né, que é Porto Alegre. Então vai abranger quais batalhões? Batalhão de Porto Alegre, de São Leopoldo, de Canoas, Tramandaí e de Porto Alegre, né? Que é a SEBS, correto? Aí o Comando Regional de Santa Maria vai abranger quais batalhões? Rio Grande, Santa Maria, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Santana do Livramento, Santo Ângelo e Ijuí. Tá? Esses órgãos que estão em ativação, eles têm um ponto que tem que ser bastante analisado, aí tem que cuidar em hora de prova escrita, pessoal. Olha só, nós temos uma pequena diferença, né, que para fins de prova ela pode ser relevante. Tá? Eles têm previsão na lei, os comandos regionais têm previsão na lei como órgão de execução. A competência do órgão Comando Regional de Bombeiro Militar previsto pela lei, órgão de execução. O decreto, ele vem e dá um nível de órgão de apoio para os comandos regionais. Ele dá um nível de órgão de apoio, o decreto. Então nós temos que cuidar com questões relacionadas, por exemplo, com base no que diz a lei. O que diz a lei? O que me diz a lei? A lei vai me dizer que é um órgão de execução. Com base sobre organização básica do CBM prevista pelo decreto. O decreto prevê um nível de órgão de apoio. É diferente, né, pessoal? O mesmo órgão possui duas nomenclaturas ali. Não vamos esquecer disso aí na hora da prova, fechou? Os dois comandos regionais, eles possuem DA, né, DODC e Divisão de Segurança contra Incêndio, tá? Isso aí tudo previsto em ativação, por isso que está com linha pontilhada aí, porque é um órgão que não existe, né? Está ainda em ativação, conforme o próprio organograma do CBM, né? Por isso que ele tem essa linha pontilhada, correto? Então, as circunscrições territoriais dos comandos regionais e das respectivas áreas de atuação territorial serão definidas por portaria do comandante-geral. Fechou? Aqui, a circunscrição do comando regional e a circunscrição dos batalhões ela é definida por portaria do comandante-geral. Tá?
Então é portaria, não é nenhum outro método aí previsto pela lei, né? É a portaria que vai decidir como é que faz a circunscrição territorial dos comandos e dos batalhões, fechou? Tá? Os batalhões, então, os batalhões sim, órgãos de execução, tá? Tá previsto o quê? Vaga de oficial superior para cada batalhão, né? Para cada batalhão, obviamente, aqui a SEBS, né, tem um nível de batalhão, por isso que está previsto aí para vocês, né? Companhia Estadual de Busca e Salvamento, né? Mais à frente vocês vão ver que aqui já está previsto no organograma, né, que é uma vaga de oficial superior. Após vocês vão verificar novamente que tem a previsão de vaga de oficial superior para ela, né? Comparado, o próprio organograma coloca ele numa linha horizontal com os batalhões, né? Então, apesar do nome, né, companhia, diferentemente dos outros que são batalhões, ela possui um nível igual dos batalhões, fechou? Indo para o slide aí de novo, os OBMs, né, responsáveis pela execução, frisa ali, execução das atividades administrativas operacionais indispensáveis ao cumprimento das finalidades, são classificados em segurança, proteção, prevenção e combate a incêndios, ensino e especiais. Então nós temos todas essas subdivisões, ok, pessoal? Vamos finalizar esse vídeo aqui, vamos passar no próximo vídeo, aí, na próxima videoaula, o restante das leis aí, dos artigos, né, referente à lei e referente ao decreto de organização básica do CBM. Espero que vocês tenham conseguido entender. Claro que é importante, além da videoaula, imprimir e analisar esse organograma, né? Nós já fizemos ele dividido para justamente ficar um pouco mais fácil, né? Por órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução, né? E percebam toda essa questão que eu falei de linhas de subordinação de quem que vem, né? Obviamente, questões sobre vaga, questões sobre competências são de relevância para uma prova escrita. Fechou, pessoal? Um abraço, até a próxima!